Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a nossa 11ª videoaula, essa sobre cultura organizacional e comunicação interna. Quando falamos de comunicação interna, um dos elementos centrais para a gente pensar é exatamente a cultura organizacional, porque através da cultura organizacional é que vamos pensar instrumentos a serem institucionalizados, canais de comunicação que podem ser viáveis, enfim, que vamos pensar toda a estrutura de comunicação interna que essa organização vai ter. A cultura organizacional pode influenciar em cada item do planejamento de comunicação interna, uma vez que tanto ela pode ser moldada, parte dessa cultura pode ser moldada por nós ao desenvolver o nosso trabalho de comunicação interna, como também podemos adaptar algo a algum elemento muito consistente de cultura organizacional que a gente encontre na empresa ou organização que a gente vai trabalhar. Então, eu gostaria de fazer algumas observações e dar alguns exemplos de como a comunicação interna, especificamente, é impactada pela questão da cultura organizacional. Primeiro, eu vou chamar a atenção de que, a partir de um trabalho de comunicação interna, podemos moldar cultura organizacional. Como podemos fazer isso? A partir de diversas ações que influenciem os públicos internos, aquilo que a gente deseja ou que a gente espera, né, dele. Né? Por exemplo, uma empresa, quando coloca um quadro na parede com o funcionário do mês ou o funcionário da semana, ele está mandando um recado para o seu funcionário de como é que a empresa deseja que ele seja, a partir das características do funcionário que ele está estabelecendo como um funcionário padrão ou um funcionário do mês, né? Ou seja, que é um funcionário homenageado pela organização naquele mês ou naquela semana. Com isso, você está moldando cultura organizacional. Você está determinando padrão de comportamento, está influenciando as pessoas a serem de uma forma e não serem de outras, a assumirem alguns padrões culturais e outros não. Então, é muito importante a gente saber que está nas nossas mãos parte da cultura organizacional que vai ser moldada. E, certamente, isso é parte do trabalho de comunicação interna. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção quando se relaciona comunicação interna com cultura organizacional é que há uma tendência de cada vez menos a gente agir a partir desse exemplo que eu acabei de dar para vocês a respeito da modelagem dessa comunicação organizacional, ou seja, tentando determinar padrões de comportamento, e sim buscando um espaço de maior dialogicidade entre os públicos internos. A cultura organizacional hoje, ela pode ser percebida de uma forma diferente e cada vez mais. Obviamente que esse tipo de ação, né, do exemplo, né, como a questão do funcionário do mês, ainda é realizada com algum sucesso e etc. Mas é muito importante a gente saber que quanto mais a gente avança, né, e as tendências que a gente tem pela frente, é de deixar esse tipo de prática e buscar formar cultura a partir do diálogo, a partir da abertura, a partir do engajamento, a partir da participação. Eu gostaria
de sugerir para vocês a respeito dessa temática de comunicação interna e cultura organizacional, a leitura de 2 textos que nós deixamos no material complementar, nas atividades complementares sobre essa temática da cultura organizacional, da professora Marlene Marchiori, que é uma das principais referências dessa área de cultura organizacional no nosso país, e também conferir uma entrevista que fiz com a professora Marlene Marchiori, falando sobre essa temática da cultura organizacional. Vale a pena conferir no material que está nas atividades complementares. Não podemos nos acomodar, deixar de implementar alguns processos ou algo que entendemos que é muito bom para a empresa como um todo, para a organização que a gente está trabalhando como um todo, porque a gente reconhece algum elemento de cultura organizacional que impede que aquilo aconteça, né? É muito importante a gente entender que é natural as pessoas chegarem em um determinado ambiente e se moldarem ao que encontram. Isso é muito confortável na maioria das vezes. Mas o ideal é que quando a gente percebe que há algo que está impedindo o crescimento ou o avanço, seja da empresa, seja dos processos, seja da produção, mas que de alguma forma esteja impedindo aquela organização ou aquele negócio de funcionar melhor, que a gente rompa, né? Que a gente crie algum tipo de ruptura, né? Para que exista um antes e um depois com aquela cultura que está fazendo mal à organização. Tem um vídeo muito interessante que nós buscamos na internet e que também colocamos no nas nossas atividades complementares, lá para quem quiser assistir, quem tiver tempo, que é muito interessante. Que é um vídeo de uma experiência com 5 macacos, 5 macaquinhos, né? Então, se coloca 5 macacos em uma jaula, uma escada bem alta e um cacho de bananas, né, em cima dessa escada. Quando qualquer macaquinho desse sobe na escada para pegar a banana, os cientistas jogam água fria nos outros macacos, nos outros 4 macacos. E assim sucessivamente. Cada um que vai subindo, os outros 4 tomam água fria nas costas. Cada um que sobe, água fria. Chega um certo momento que os macacos percebem que o que faz com que eles tomem água fria nas costas é exatamente o fato de alguém subir para pegar uma banana. Então o que é que acontece? Eles começam a proibir todo mundo de subir para pegar a banana. Quando alguém desobedece, eles dão porrada, né? Surram o outro macaco. Cada um que vai subindo, surra o outro grupo que não quer tomar água gelada, surra o macaco seguinte. E assim por diante. Chega um ponto que todo mundo já tomou uma surra ali. E então, os cientistas começam a trocar esses macacos que estão lá dentro da jaula. Muito bem, na medida, né, que eles vão trocando, claro, o novo que chega, não está sabendo de nada, vê a banana lá, sobe na escada, e aí é surrado, né, pelos demais, exatamente porque ninguém quer saber de tomar água gelada nas costas. Chega um momento que eles vão trocando todos os macacos, que todos os macacos que estão na jaula nunca tomaram uma gota de água gelada nas costas, mas quando vê algum outro macaquinho subindo para pegar, surra o macaco que tenta subir na escada para pegar, né? Muito provavelmente, se tivesse como conversar com eles e dissesse, por que você está surrando o outro? Ele dizia, bom, eu não sei exatamente, mas sei que sempre foi assim, né? Ou seja, é esse elemento de cultura que às vezes a gente não questiona, o que sempre foi assim e que nunca foi questionado, né, que poderia ser melhor, não seria mais interessante, né, que a gente soubesse o porquê daquilo, porque tem coisas que justificam, nesse caso aí justificaria a gente dizer, olha, não pode subir aí porque toda vez que sobe aí a gente toma água gelada
nas costas, e ninguém quer ficar tomando água gelada o tempo todo. Mas se os outros que estavam ali, os outros macacos, não sabem, não tem a mínima noção de que isso acontecia. Quando alguém subia, tomava água gelada. Ele fazia, ele surrava o outro, simplesmente porque sempre foi assim desde que ele chegou, e ele se adaptou àquilo que tinha que ser, né? Ou seja, é uma experiência muito interessante que mostra, né, que essa questão da cultura impregnada, né, dos ambientes, etc., que é o caso da cultura organizacional, não pode ser determinante do nosso comportamento. Mas, ao contrário disso, é preciso ser discutido, né, para ver o que de fato é elemento que interessa àquele grupo que permaneça e o que deve ser descartado, mudado e transformado. A nossa videoaula sobre cultura organizacional vai terminando por aqui e eu te convido para assistir a nossa próxima videoaula sobre liderança.